Bem, dentro da academia, no IFAL, eu aprendi muitas técnicas e a gente vai vendo qual é melhor para nosso trabalho. E aí, meu trabalho antes de técnica em artesanato era uma coisa triste assim, quando eu vejo com o meu olhar de hoje. Mas foi uma construção, porque a gente tem que passar por aquele momento, senão eu não estaria aqui agora, né? Com tantos testes, com tantas coisas, com tantos estudos. E aí eu só quis trazer algo que já era meu e que eu senti muita falta, sabe? Muitas vezes em algumas lojas que eu entrei, de algo que fosse meu. Eu sempre via algo que era de fora, né? Uma roupa de fora, né? A marca de fora, mas e eu, né? Eu quero vestir eu quero colocar minha sandalinha showboy, eu quero colocar minha roupa toda quadriculada, tá entendendo como eu fazia, cheia de coisas assim, encantos meus, como diz a música, né? Mas assim, quando eu comecei por aí, o que realmente eu quero. O que eu quero trazer? Eu quero trazer mais um produto, eu quero trazer algo que seja nosso. E aí, como essas coisas todas foram acontecendo, e aí eu resolvi, se fosse nosso. Como eu já aprendi a bordar com a minha mãe linda, maravilhosa, mãe de 14 filhos e sobreviveram 8, então ela costurava. Aí o pessoal dava aquelas roupas caras, tecidos maravilhosos, as madames da nossa cidade, lindas também, que a amo, e tem algumas ainda vivas. E que não dava, nós éramos crianças, então o que eu fazia? Pegava os paletós masculinos, que a menina, eu sou apaixonada pelas roupas masculinas, e aí que acontecia aquelas blusas, que depois eu fui fazendo as de algodão para meninas, mas eu dobrava as blusas masculinas aqui, eu saía toda maravilhosa, sapato quadradão masculino de couro eu botava, e aí eu que era para dar o meu toque feminino, eu botava as minhas miçangas, eu colocava fitilhos, eu colocava um monte de coisa e saía toda produzida porque era eu. E era isso que eu queria, algo que fosse eu, Noemi, genuína Noemi, não queria outra pessoa, eu não queria chegar numa festa e as mesmas roupas iguais, minha gente, que isso? Eu queria Noemi, chegar a impactar, porque como naquela época era muito tímida, né, e poucos eu conseguia conversar e dialogar, então a minha forma de chegar e me expressar era justamente através da minha moda, do que eu fazia. E aí eu olhava as revistas, no tempo hippie, né, na década de 70, aqueles vestidão maravilhosos, aquelas bolsinhas lindas, toda bordada. E aí eu aprendi com a minha mãe. E ela me ensinou, ela só não me ensinou tricô. E eu aprendi crochê, aprendi bordados, aprendi renda renascença. Mas aí depois eu comecei a ver que ainda estava pouco. Então, eu vi aqueles bicos, mas eu queria que fosse à mão, não queria, porque eu também não tinha dinheiro na época para comprar à mão, feito todinho à mão, então eu comecei a aprender. E aí eu fui aprender bordado livre, e aí foi quando eu comecei a colocar nas minhas roupas as florzinhas toda bordadinha, era máximo. Eu fico feliz porque aquilo que eu fiz ontem, né? Ontem eu digo ontem, eu estou se fazendo hoje. Eu digo, poxa, então né, tá maravilhoso. A volta para o manual, isso é fantástico. A volta para enriquecer, para dizer assim, isso aqui é show, gente, né? E essa valorização das mãos nossas porque você veja, quando a gente pensa que eu vou fazer algo, o artesão, ele traz toda a sua carga emocional, a alma, tudo para aquela peça. E aí você imagina, você compra algo que alguém dedicou dias para fazer aquilo, com tanto esmero, com tanto carinho. E aí você diz, puxa, isso aqui é maravilhoso. Então, a partir disso, de ver minha mãe bordando, uma cadeira de balanço, tem uma cadeira de balanço aqui na minha loja, justamente para fazer essa menção à minha mãe. E aí eu aprendi a bordar, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi muitas coisas. E aí, antes de 2016, eu estava tentando ver, porque eu já fazia necessaire, eu já bordava necessaire, vendia. Eu fazia almofadas, vendia. Então, tudo eu fazia algumas coisas. Sustentei a minha filha um período quando eu fiquei separada, fazendo imã de geladeira com EVA. E antes das pessoas pintarem ou dar alguma tonalidade do EVA, ou vir pintado com outras tonalidades, eu já fazia isso, porque para mim tinha que ser humanizado.
aquele negócio chapado não era humanizado. E aí eu ajudei muito na sustentação da minha filha através do artesanato. Então foi uma sequência. Quando chegou em 2016, que eu adoeci de chikungunya, eu já tinha problemas de depressão, e aí eu disse, não, peraí, se eu ficar assim, eu não vou conseguir adiantar e não vou à frente. Então eu comecei a investir. Agora eu vou tirar esse ano para ver o que é melhor. Então eu estudei, eu fui vendo as coisas que eu poderia trazer de cultura, mais ainda para a minha peça, e aí foi quando veio o couro de bode. As pessoas podem não acreditar, mas aí lendo a Bíblia, porque eu sou cristã, e aí eu lendo a Bíblia, estava lá falando sobre o couro de bode e que o Espírito de Deus veio sobre os artesãos e eles fizeram de um esmero tão grande que nunca se viu até então tal bordado. Então eu disse, cara, então as pessoas têm o Espírito de Deus fazendo isso, porque você chega e vê uma coisa os artesãos fazendo as manualidades. Minha gente, aquilo ali é divino, né? Aquilo ali é espetacular. E aí eu disse, vamos por aí. Então foi quando eu fui pesquisar couros, eu comecei com couro de boi para fazer os testes, mas aí decidi não, porque não era nada que tinha a ver com a minha cultura. E aí eu fui fazer teste com couros de bodes variados, e cada bode também tem sua, digital, seu couro é seu e mais ninguém. E aí eu fui fazendo esses testes, aí eu quis bordar. Fui fazer a pesquisa, até então, a pesquisa que eu fiz, eu vi que Lampião bordava, mas depois em outra pesquisa com a neta de Lampião, disse que ele não bordava no couro, ele usava, ele era bordado em tecido. Né? Então eu disse, então pronto, então vamos lá, mesmo que eu já comecei a bordar, então eu vou continuar porque eu acho isso maravilhoso. E aí eu fui fazendo essa intercalada, aí depois eu disse renda, né? Couro pesado, mas eu quero dar uma leveza, eu quero dar uma delicadeza, aí trouxe as rendas. Aí fui para o barro, que também a minha família já utilizava, mexia com barro, meu irmão era ceramista, então eu tenho amigas maravilhosas, né? A Maria Corá é linda, maravilhosa, faz peças fantásticas, belas mulheres. E aí eu fui fazer os barros, mas aí trazendo essa característica da pessoa para as peças de barro também. Porque eu não queria só a peça de barro, eu queria que a pessoa dissesse assim, sou eu, boi. Então, o nordestino, o que acontecia? Quando houve a invasão de Portugal, que eu acho uma invasão, os índios, eles foram colocados para o sertão, eles foram levados para o sertão, entendeu? Forçadamente, porque tinham que fugir, porque eles eram escravizados e eles não eram trabalho, eles não queriam fazer aquilo que o colono queria. Então, eles começaram a criar bodes, porque os senhores, né, de fazendas, eles criam vacas, né, bois, eles tinham dinheiro para isso. Né? E aqui em Alagoas tinha uma forte, né, venda de peles, tanto para o Brasil para fora. Então, esses índios e esses negros que foram para o sertão, eles começaram a criar as cabras e os bodes para leite, para subsistência. Então, quando aconteceu isso, o nordestino ele começou a ver comer carne de bode, porque era o mais barato, né? E isso começou a fazer parte da sua vida. O sertanejo ele precisa de sua roupa para buscar o gado do patrão dentro da caatinga. Então, para entrar naquela mata seca, cheio de galhos, que é uma vida, né? A gente pensa que ela está seca, está morta, mas ela está uma vida, ela é linda, a caatinga é maravilhosa. Ele precisava de indumentárias para entrar essa caatinga. Então, eles fizeram gibão, botas, chapéus, né? E a única parte que machuca mesmo é o rosto, mas as mãos são protegidas, então todo o corpo é protegido. Então eu quis trazer e mostrar que é uma questão de cultura e uma questão nossa também, entendeu? O couro de bode, além de ser um dos couros mais nobres que nós temos, ele é muito mais resistente do que o couro de boi, e ele traz essa história, ele traz esses momentos tão marcantes para a nossa história, e que fica gravado, né? Então eu queria também. E outra coisa, o couro é sustentabilidade, porque a gente fala sobre sustentabilidade, mas se for olhar realmente, nem todo mundo é sustentável, né?
mas que de certa forma a gente agride a natureza, mas o bode, ele come lá na natureza, no sertão, e ele não danifica nada da natureza. Então, come palma, ele come as ervazinhas, então, e é um couro que é resistente. Você vai ter uma peça anos, você vai passar de geração para geração. E vai ser e aí eu tento fazer que isso seja uma obra de arte, porque a obra de arte é eterna. A obra de arte não é jogada fora. Uma obra de arte eu não jogo no lixo. Uma obra de arte é para ser admirada, é para ser usada, é para ser algo que é meu também e que as pessoas vão olhar. Aí eu fico pensando assim que um artesão, ele faz a peça, mas diz assim, eu não queria que comprassem, porque é algo que ele fez. E se tivesse uma oportunidade, disse assim, olha, minhas peças estão aqui, eu estou pagando só para olhar a sua peça, seria maravilhoso, porque é algo nosso, assim. Então, eu gostaria, assim, que as pessoas, as mulheres, principalmente, quando elas olhassem para as peças, elas dissem assim, essa é a minha cara. Né? Tanto é que a gente faz peças também personalizadas. Eu converso com a minha cliente, uma conversa muito gostosa, né, regada a tapioca muitas vezes, regada a bolinho, né, bolinho de mandioca, regada a licores, né, e a gente tem uma conversa muito gostosa, saborosa, e ali eu faço um levantamento de coisas que essa pessoa, ela gostaria que tivesse na peça dela, e a personalidade dela é esculpida na peça, então aquela peça é minha. E é minha, não tem mais, ninguém vai usar a minha peça, então onde eu for é minha, isso aqui é minha identificação, porque aí vem a cor que eu gosto, os meus sentimentos, as minhas emoções esculpida na peça. Então é esse sentimento que eu gostaria, que as pessoas, além de adquirir a peça, que é uma obra de arte, que eu posso guardá-la e posso até futuramente colocar na minha parede em algum lugar, como tem clientes minhas que colocam lá na mesinha de centro delas e fica a coisa mais linda, ela também fosse algo que me identificasse, que eu entendesse que aquilo faz parte da minha vida também, né? Então não era só miçanguinhas que eu compro ali, que monto e depois eu vou jogar fora porque é moda. Não, é a minha identidade. Está se falando tanto sobre isso, essa busca de identidade, né? Está sempre buscando, a gente sempre está indo, não, quem sou eu? Quem eu sou na sociedade? Quem sou eu como mulher? Quem sou eu como moça, como noiva, como namorada? Quem sou eu? Né? Então, quando eu me identifico quem sou, e aí falam de raça, falam de cores, mas eu estou falando de cor, eu estou falando aqui de quem eu sou realmente como pessoa, né? E aí, quando eu tenho essa identificação, eu digo, poxa, é isso mesmo, então vamos lá, que eu quero algo que seja meu e que eu chegue. Você já imaginou, a gente vai para uma festa, as pessoas olham da sandália até a sua cabeça, se sua maquiagem está boa, se não sei o que lá está bem, se sua roupa está bem. Quando alguém usa a minha peça, ninguém olha mais para a sua roupa, ela olha para a peça e olha para o seu rosto, é como se fosse assim, estou identificando você, cara, que negócio é esse? É você que está usando. Então, aí as pessoas esquecem do resto do corpo. E aí as pessoas dizem assim, agora sei, eu estou olhando para você, pessoa. Né? Então, é essa coisa que eu gostaria que as pessoas elas vissem, né, como uma moda brasileira, que é isso, cultura, a moda brasileira é mergulho. Eu não posso dizer que eu bebo da água cultural, porque é minha raiz, né? Eu sou abastecida com essa água nas minhas raízes, então eu não preciso estar bebendo de cultura, isso já é meu, então eu já nasci assim, né? Eu já nasci nordestina e já tenho, e olha que é interessante, meu pai é sertanejo de Afogados da Engazeira, família todinha do meu pai, descendente de índio nativo e negro quilombola. Aí nasci no Agreste pernambucano, São Bento do Una, e aí eu venho para Maceió, litoral, e tem minhas belas meninas no litoral. Então, eu posso dizer que é o caminho, e eu circulo nessas três formas de ver a natureza, o cotidiano, a cultura, a fala. Tem coisa mais linda que a fala, gente.
Você sai daqui de Alagoas, chega em Pernambuco, você chega na Paraíba, você fica encantado, que se você quisesse pegar essas palavras todas, você fazia coisas incríveis. Aí eu faço como meu professor Lula de design de interiores, eu faria misérias com isso, né, de tão bom que é. Então é isso que as minhas peças querem falar, e as minhas peças querem dizer e gritar, somos nordestinos, eu sou nordestina e eu sou linda, sou maravilhosa, e aí vai além de estereotipos, vai além de que as pessoas olhem para mim. Então eu vou lá e eu sou nordestina, cara. Então nada mais que vestir aquilo que nós temos, né? Que é o bode, né, que minha gente, tem coisa mais gostosa que uma comidinha boa de bode, né, bem saborosa, com cuscuz, ui. E aí a gente tem muita coisa boa aqui, né, pessoas maravilhosas, você sai no interior, senta numa calçada, sai tantas histórias, tanta coisa, um patrimônio, nós temos um patrimônio pessoal. Fui para a coleção Redes, né, não tem coisa melhor do que você estar na pandemia, não pode sair para uma rede. Vamos lá dormir na rede, vamos comer na rede, vamos juntar a família na rede, vamos namorar na rede, que tem coisa melhor que namorar numa rede. É nosso, é uma arte brasileira, né? É nordestina, você chega aqui nas casas nordestinas, a maioria tem uma rede, os apartamentos têm rede, então vamos lá para a rede. E aí eu fiz uma pesquisa sobre essa história toda da rede, e aí eu fiz a coleção que também vendi bastante, né, sobre essa ótica de rede, né, e aí a gente teve aquele cuidado de limpar as peças, de botar em vários, né, eu não gosto de usar plástico, mas dessa vez eu precisei usar a camada de cima para, quando chegasse no cliente, ele higienizar. E a gente tem um maior cuidado com todas as peças também. Agora a gente está tendo esse cuidado de ver como a clientela vai vir também para tocar nas peças, então a gente está aqui estudando como fazer isso. Mas esse momento foi um momento de reflexão, de o que minha peça precisa trazer para... Eu tenho uma peça Noemi, porque eu não quero ter várias peças para jogar no lixo, única. E que essa peça eu posso usar com preto, com amarelo, com laranja, ela vai fazer maravilhas colocando em qualquer roupa. O que Noemi pode trazer? Noemi pode trazer alegrias também, né? Eu olhar aqui e dizer assim, gente, como eu tô linda hoje, vamos embora.